Raquel, mencionada no livro de Gênesis, desempenhou um papel significativo como a esposa de Jacó e a mãe de José e Benjamim, tornando-se uma das mulheres mais reconhecidas na Bíblia. Seu nome, Raquel, tem origem do hebraico Rael e significa ovelha. Nesta exploração bíblica, aprofundaremos nossa compreensão sobre a figura de Raquel nas Escrituras. Raquel era a filha caçula de Labão, que era o irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Portanto, Raquel e Jacó eram primos de primeiro grau. A Bíblia a descreve como uma mulher extraordinariamente bela. Raquel também tinha uma irmã mais velha chamada Lia. Alguns versículos no livro de Gênesis sugerem que Raquel talvez não estivesse completamente alinhada com a fé monoteísta de seus ancestrais. Ao contrário de Sara e Rebeca, que rapidamente adotaram a fé no Deus de Abraão e Isaque, Raquel, em um momento, envolveu-se em um episódio controverso ao roubar ídolos da casa de seu pai, indicando a possível influência de crenças pagãs em sua vida. Após ter enganado seu irmão Esaú e recebido a ordem de seu pai Isaque para encontrar uma esposa entre seus parentes em Padã-Arã, Jacó teve seu primeiro encontro marcante com Raquel perto de um poço. Naquela ocasião, Raquel estava cuidando das ovelhas de seu pai e Jacó gentilmente removeu a pedra que cobria o poço para ajudá-la. Pode-se dizer que Jacó se apaixonou por Raquel à primeira vista, conforme registrado em Gênesis 29:11. Ele prontamente fez um acordo com Labão, o pai de Raquel, para conquistar sua mão em casamento. Esse acordo envolvia um compromisso de Jacó trabalhar incansavelmente por 7 anos em troca de Raquel. A Bíblia retrata o amor profundo de Jacó por Raquel, observando que os 7 anos lhe pareceram com poucos dias, pelo muito que a amava. No entanto, quando chegou o momento do casamento após os 7 anos de trabalho, Jacó foi enganado e casou-se com a irmã mais velha de Raquel, Lia. Labão, alegando um costume local de que a filha mais velha deveria ser casada antes da mais nova, justificou essa reviravolta. É importante destacar que esse costume não era amplamente conhecido no Antigo Oriente e não é confirmado por documentos da época, como os registros acadianos de Nuzi. É também intrigante que Jacó não tenha conhecimento deste costume após ter vivido na região por 7 anos. É possível que Labão tenha inventado esta história como desculpa para seu próprio engano, ou talvez tenha se aproveitado de um costume local menos tradicional, embora não possamos ter certeza das verdadeiras intenções de Labão. Quando Jacó percebeu que tinha sido enganado, confrontou Labão, que então propôs um novo acordo. Jacó poderia se casar com Raquel em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó aceitou essa proposta e, após a semana das festividades do casamento com Lia, finalmente pôde desfrutar do casamento com Raquel, enquanto continuava a servir Labão por mais 7 anos.
Jacó nutria um amor mais profundo por Raquel do que por Lia, e sua aflição cresceu quando ele descobriu que Raquel era estéril. Por outro lado, Lia deu à luz a filhos de Jacó, o que despertou ciúmes em Raquel. Naquela região, existia um costume que permitia que mulheres de status elevados, mas estéril, recorressem às suas servas ou escravas para gerarem filhos em seu lugar, que seriam legalmente considerados seus. Raquel optou por seguir esse costume e convenceu Jacó a ter filhos com a sua serva Bila. Embora esse plano tenha sido sucesso e tenha gerado descendentes para Jacó por meio de Bila, Raquel ainda ansiava profundamente por ter um filho biológico. A Bíblia relata que suas orações foram atendidas e ela finalmente concedeu à luz a José. O relacionamento entre Jacó e Labão tornou-se cada vez mais tenso, levando Jacó a decidir fugir com a sua família. Durante o tempo em que trabalhou para Labão, Jacó prosperou significativamente, e quando decidiu fugir, ele levou consigo não apenas sua família, mas também os seus rebanhos. Foi durante a partida que ocorreu o episódio do furto dos ídolos, cometido por Raquel. A Bíblia menciona que Jacó não tinha conhecimento desse ato, visto que ele considerou o roubo tão sério que o responsável deveria ser entregue a Labão. Embora não sabíamos como Jacó descobriu o que Raquel tinha feito, ficamos cientes de que quando Deus instruiu Jacó a retornar a Betel, ele ordenou que sua família se livrasse dos ídolos estranhos que possuíam. Ao longo da jornada em direção ao encontro com Esaú, mais uma vez podemos notar a preferência de Jacó por Raquel. Ele a designou para uma posição de maior segurança, buscando garantir que ela e seu filho, José, não sofresse qualquer dano eventualmente. Isso reflete a profunda afeição que Jacó tinha por Raquel ao longo de sua vida. Após deixar Betel e estar a caminho de Efrata, Raquel deu à luz a seu segundo filho, Benjamim. O parto de Raquel foi extremamente difícil e, infelizmente, ela faleceu logo após o nascimento do menino. Inicialmente, o bebê foi chamado de Benoni, que significa filho da minha tristeza, ou infortúnio, refletindo o sofrimento que marcou o momento do seu nascimento. No entanto, Jacó optou por chamar o menino de Benjamim, que significa filho da minha mão direita, ou filho da minha força. Raquel foi sepultada no caminho de Belém, e Jacó ergueu uma coluna em seu túmulo. A localização precisa desse túmulo é totalmente incerta, mas a tradição sugere que esteja a cerca de 2 quilômetros ao norte de Belém. Essa localização era conhecida nos dias de Saul, pois Samuel a mencionou como estando em Zelza. Raquel também é mencionada no livro de Rute como uma das edificadoras da casa de Israel, juntamente com Lia. Além disso, o profeta Jeremias referiu-se ao pranto de Raquel em relação à destruição do Reino do Norte, uma profecia que posteriormente foi associada à matança de crianças ordenada pelo rei Herodes durante o tempo de Jesus. Essas referências destacam a importância de Raquel como uma figura significativa na história e na tradição bíblica.